Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês, turma do Pré? Professor Teta na área, e hoje nós estamos aqui para mais um conteúdo de física. Bom, pessoal, continuamos na frente B, né? Só que hoje nós entramos no módulo 3, refração luminosa. Eu vou dividir essa aula em duas partes, né? Uma parte que vocês vão assistir gravada e a parte 2 que nós faremos ao vivo, né? Na nossa aula do Google Meet, ok? Bom, gente, nós saímos um pouco da reflexão, que é um fenômeno, né, luminoso muito importante, mas como vocês viram, a gente muitas vezes traz uma geometrização dele, né, o que deixa ele um conteúdo um pouco, né, chato de trabalhar. Não dá para dizer que é difícil, mas os alunos às vezes não gostam por conta da maneira que nós tratamos. Mas, pessoal, é a maneira que nós temos para tratar a reflexão no ensino médio, né? A gente geometriza, a gente estuda a ótica geométrica. E então não teria como ser diferente, tá? Agora, saindo da reflexão e entrando na refração, as coisas elas melhoram um pouco. É claro que uma representação ou outra a gente vai precisar fazer, mas vocês vão perceber, né, que a gente não vai lidar com tanta representação, tanto desenho, raio de luz, taranã, taranã, como nós estávamos lidando lá na parte dos espelhos, tá? Bom, então vamos começar. Pessoal, o que é a refração? Então olha só como que eu vou definir a refração, pontuando algumas coisas importantes, né, para que a gente carregue esse conceito, que, assim, estatisticamente, é uma parte da ótica que aparece com muito mais frequência nos vestibulares do que propriamente a parte do espelho, tá? Então, a gente fala que a refração é a mudança da velocidade da luz quando essa luz ela passa de um meio para um outro meio diferente. Mateus, não entendi. Então, presta atenção. Imagine que você está com uma lanterna, tá? E você está nessa lanterna em pé na beirada de uma piscina. E você pegou e mirou a luz que sai dessa lanterna para iluminar o fundo da piscina. Então repare que logo que a luz sai da lanterna, ela está se propagando no ar. É o ar que ela vai encontrar. Só que a hora que ela chega na superfície da água, ela vai passar a se propagar do ar para dentro da água. O meio que a luz se propagou mudou. É um meio oticamente totalmente diferente. O ar é um meio, a água é outro. Quando a luz passa do ar para a água, ela sofre uma mudança na sua velocidade. É essa mudança de velocidade que nós chamamos de refração da luz, tá? Então, cuidado. Refração é a alteração na velocidade da luz quando ela passa de um meio para um outro oticamente diferente, tá? E agora vem uma parte importante. Essa mudança de velocidade, ela pode vir, pessoal, chamar atenção aqui, ó, pode vir acompanhada de um desvio na direção do raio. Mateus, não entendi. Então olha essa imagem, tá? Repare que você tem aqui uma cuba de água, é como se fosse uma bacia transparente com água, tá? E aqui no fundo dessa bacia você tem, por exemplo, uma fonte de luz. E essa fonte de luz está emitindo raios de luz, tá? Repare que esse raio aqui, ó, vou começar pelo raio 2, tá? Que é esse raio aqui. Repare que o raio 2, ele estava se propagando dentro da água com uma determinada velocidade. A hora que ele atinge a superfície de separação, ele passa para o ar. Ele muda a velocidade? Muda, porque o meio mudou. Mas ele continua a se propagar na mesma direção que ele estava se propagando dentro da água. Então, significa que a refração aconteceu? Aconteceu, mas não houve desvio na direção do raio de luz. Olha o raio 1. Olha o raio 1, o raio que está indo até os olhos da menina, tá? Também está saindo lá de dentro da água. Ele está vindo aqui numa determinada direção. Só que a hora que ele atinge a superfície de separação, ele não continua a se propagar na direção que ele estava. Ele sofre um desvio, tá? Mateus, ele sofreu a refração?
Sofreu, só que aqui veio acompanhada de um desvio. Tem alunos que acham que a refração é o desvio. Não é. A refração é a mudança da velocidade. E essa mudança de velocidade pode ou não vir acompanhada de um desvio. Tudo bem? Hoje, mais para o final, a gente vai discutir um pouquinho quando tem o desvio, quando não tem o desvio, para onde esse desvio acontece, a gente vai discutir, Só que ainda nós temos que aprender algumas coisas, tá? Bom, a primeira grandeza que nós precisamos aprender dentro da refração é uma grandeza que nós chamamos de índice de refração absoluto do meio. É uma grandeza física nova que até então não apareceu para vocês. Índice de refração absoluto, tá? Que nós vamos representar pela letra N, ok? Mateus, o que é essa grandeza? O que essa grandeza me informa? Então, a gente fala que o índice de refração, ele mede o grau de refringência do meio. Nossa, que difícil isso. Vamos melhorar um pouquinho. Ao invés de você pensar em grau de refringência, vamos pensar em resistência óptica, a qual o meio oferece a passagem da luz. Então, presta atenção. Para cada luz, em cada meio, cada meio tem um índice de refração. Dependendo do valor desse índice de refração, a luz sofre pouca resistência ao andar ali dentro. Dependendo do índice de refração, a luz sofre mais resistência ao caminhar ali dentro. E aí, de forma intuitiva, sem olhar para a matemática primeiro, nós conseguimos criar uma relação de comportamento das grandezas, que é o que está escrito nessas frases em vermelho. Então, presta atenção. Se um meio tem um alto índice de refração, significa que esse meio oferece muita resistência à passagem da luz. Significa que nesse meio a luz vai passar? Vai, mas com uma baixa velocidade. É intuitiva a ideia, Alto índice de refração, alta resistência óptica. A luz consegue caminhar ali dentro? Consegue, só que ela caminha ali dentro lentamente, com menos velocidade. Já se o meu meio tiver um baixo índice de refração, significa que esse meio não oferece tanta resistência óptica. Nós temos pouca resistência óptica. E o que isso significa? Que a luz ali dentro consegue caminhar com maior velocidade. Tá? Então, você já consegue perceber uma relação. O índice de refração e a velocidade, eles se comportam de maneiras diferentes. Índice de refração alto, velocidade baixa. Índice de refração baixo, velocidade alta. E nós conseguimos, inclusive, matematizar essa relação, que é essa pequena expressão que vocês estão vendo. Tá? Então, nós temos aqui o índice de refração N, ok? Nós temos o C e nós temos o V. Mateus, o que é o C? O C é a velocidade da luz no vácuo. O vácuo, pessoal, é o meio onde a luz caminha com a maior velocidade possível. Por quê? Porque não tem matéria no vácuo. A luz não encontra nenhum tipo de obstrução para ela caminhar. Portanto, é o meio onde a luz se propaga com a maior velocidade possível. Só por curiosidade, tá? A velocidade da luz no vácuo no sistema internacional é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ou seja, é o meio onde a luz se propaga com a maior velocidade. Opa, o Mateus falou que se é o meio que tem a maior velocidade, vai ser o meio que eu vou ter um menor índice de refração? Sim. Mateus, quanto vale o índice de refração do vácuo? Tá? Nós falamos que o índice de refração do vácuo, ele vale 1. É o menor valor de índice de refração possível. Ok? No vácuo, pessoal? Vamos escrever aqui porque às vezes você olha o V e o V pode representar outra coisa. Legal? Bom, o que é o V, Mateus? O V é a velocidade da luz no meio onde ela está caminhando. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero determinar a velocidade da luz, de uma luz monocromática, dentro da água. Tá? O que eu faço? Eu pego o índice de refração da água, substituo no N.
Coloco aqui a velocidade da luz no vácuo, que é o 3 vezes 10 à oitava, e determino a velocidade dessa luz dentro da água. Com certeza, a luz vai caminhar com uma velocidade menor na água do que no vácuo. Lembra que o vácuo, né, é o meio onde ela se propaga com a maior velocidade possível. Tá certo? Mateus, e no ar? Gente, aqui no ensino médio, a gente faz uma leve consideração, uma leve aproximação. Tá? O ar tem matéria. Obviamente, a luz perderia um pouquinho de velocidade. Mas como essa perda é muito insignificante, nós consideramos no ensino médio que o índice de refração do vácuo, olha só o que eu estou te falando, tá? É o índice de refração do ar também, que vale 1. Ok? Mateus, eu tenho que decorar essas coisas? Não. A questão, os exercícios tem que te dar. Você não tem que ficar decorando tabela, né, de meio e o seu índice de refração. Ok? Não é o nosso intuito. Numa questão, se não for a pergunta, o cara ele vai te dar essas informações. Tá? Então, o nosso N é o nosso índice de refração, é uma grandeza que mostra a resistência óptica que esse meio oferece ao caminhar da luz por dentro dele. Tá? O C é a velocidade da luz no vácuo, é a velocidade, né, a maior velocidade da luz obtida, e o V é a velocidade da luz no meio a qual eu estou estudando. Eu posso jogar a luz dentro da água, eu posso jogar a luz dentro de um pedaço de vidro, eu posso jogar a luz dentro de um líquido diferente que não seja a água. Tá? Bom, para elucidar a ideia, eu te dei um exemplo numérico. Então, olha só. Vamos imaginar que eu fale assim para você, olha, o índice de refração do vidro, ele vale 1,5. Talvez uma primeira pergunta que você se faça é, Mateus, 1,5 o quê? Pessoal, 1,5 nada. Né? Como assim, Mateus, não tem unidade? Não, não tem unidade. Por que não tem unidade? Gente, o índice de refração, ele vem de uma conta de dividir, que é a que você está vendo. Onde esse cara é em metros por segundo no sistema internacional e esse cara também. Se você cortar a unidade dos dois, não sobra unidade nenhuma para o índice de refração. Tá? Mateus, mas qual o significado de falar que o índice de refração do vidro vale 1,5? Então, presta atenção. Ó. Se eu fosse aplicar essa formulinha, né, esse número, dentro da minha formulinha, a situação ficaria assim. Ó, o N vale 1,5, é igual ao C sobre V. Se eu passar o V para o outro lado multiplicando, eu vou chegar nessa igualdade que está escrita ali embaixo. Tá? Mateus, o que significa falar que o C é igual a 1,5V? Então, presta atenção. O índice de refração, ele mostra para você, o absoluto, né, índice de refração absoluto, ele mostra para você quantas vezes a luz é mais rápida no vácuo do que no meio onde ela entrou. Então, falar que o índice de refração do vidro vale 1,5, eu estou te falando que no vácuo a luz é 1,5 vezes mais rápida do que quando ela entra dentro desse vidro. É isso que informa o índice de refração. Tá? Então, é um número, não tem unidade, que mostra quantas vezes a luz é mais rápida no vácuo ou no ar. Lembra que aqui o vácuo e o ar para a gente serão considerados a mesma coisa, tá? Em relação ao meio aonde ela vai se propagar. Ok? Tudo bem? Essa é uma grandeza muito importante para você dar sequência ao seu estudo. Tá? Bom, agora nós vamos comentar em algumas situações a respeito do desvio, do possível desvio que essa luz pode sofrer. Então vamos lá. Primeira situação que eu quero mostrar para vocês é quando um raio de luz ele tem uma incidência que na física nós chamamos de incidência normal. Mateus, o que é incidência normal? Gente, lembra que nós estudamos aquela linha imaginária chamada normal lá nos espelhos, tá? E essa linha ela vai continuar aparecendo aqui, ok? Então, imagine que você tem aí essa linha preta aqui embaixo, que agora eu estou pintando de vermelho, né? E essa linha é a superfície de separação de dois meios, um meio 1 e um meio 2. Não sei que meios são esses, tá? A minha linha normal é uma linha pontilhada, vou fazer a imagem aqui do lado de novo. É uma linha pontilhada, né, perpendicular à superfície de separação, ou seja, ela forma 90 graus.
Mateus, o que é uma incidência de luz normal? Uma incidência normal é nada mais, nada menos, um raio de luz que incide exatamente em cima da normal. Beleza? O que vai acontecer com esse raio? A hora que ele passar para o outro meio, ele não vai sofrer desvio. Então, olha o que eu estou te contando. Toda vez que a luz incidir na superfície de separação de um meio para outro, e essa incidência for em cima da normal, ela vai sofrer a refração porque ela vai mudar o seu meio, vai ter a mudança de velocidade, mas ela não vai sofrer um desvio. Essa imagem do lado é uma situação real, tá? Não dá para ver muita coisa, porque uma foto foi tirada no escuro, mas aqui mostra uma canetinha laser que foi posicionada com o seu raio de luz incidindo em cima da normal, passando do ar, aqui é o ar, para dentro da água. Tá? E aí você vê o raio de luz seguindo a mesma direção que ele estava seguindo, tanto no ar quanto na água. Mateus, a refração aí não aconteceu. Gente, a refração aconteceu. Por quê? Porque a luz mudou de meio, mudou de velocidade. O que não aconteceu foi o desvio. Beleza? Mas aí não é o legal, né? Você já percebeu que é o desvio que os caras vão gostar de estudar, que é o que eu vou te mostrar agora. Bom, nós temos agora uma incidência que não é normal. E uma incidência que não é normal, nós chamamos na física de incidência oblíqua, tá? Mateus, o que é uma incidência oblíqua? É uma incidência onde o raio de luz ele forma um certo ângulo com a nossa normal. É um ângulo que é diferente de zero, né? Quando a luz chega em cima da normal, o ângulo é o 0 graus. Quando a luz chega de forma oblíqua, existe um certo ângulo formado, tá? E aí a luz está passando do meio 1 para o meio 2, só que olha que interessante. O meio 1 é o meio menos refringente. Mateus, o que é um meio menos refringente? É um meio que tem um menor índice de refração. E ela está passando para o meio 2, que tem um maior índice de refração. Tudo bem? Toda vez que a luz, presta atenção agora, passar do meio de menor índice de refração, eu costumo colocar o menor, atribuir um sinal negativo. Não estou falando que o índice de refração é negativo, não existe índice de refração negativo. O N, pessoal, são sempre números positivos maiores ou iguais a 1. O menor valor do N é 1. Tá? Que é o do vácuo ou do ar, que a velocidade da luz é a maior possível. Eu estou falando desse sinal negativo é só para atribuir o pensamento, que ele é o índice de refração de menor valor entre os dois. E ele está passando para um meio de maior índice de refração. O maior eu vou atribuir um sinal de mais. Tá? Repare que a linha pontilhada mostra o trajeto que a luz teria se ela não tivesse sofrido desvio. Mas ela sofreu desvio. E esse desvio é um desvio muito específico, tá? O raio de luz, ele se aproximou da reta normal. Repara que esse raio aqui, ó, que entrou, o R2, ele está mais pertinho da normal do que o raio 1, quando ele chega na superfície de separação. Mateus, isso sempre vai acontecer? Vai. Então vamos lá. Toda vez que a luz passar de um meio de menor índice de refração para um meio de maior índice de refração, de forma oblíqua, tá? A luz passou, ela vai sofrer o desvio e ela vai se aproximar da normal. Eu coloquei o menos e o mais porque eu quero te ensinar uma maneirazinha de lembrar. Eu costumo falar assim para os meus alunos, ó, lembra assim, quando a luz vai do menos para o mais, ela vai chegar mais perto da normal. Do menos para o mais, chega mais. Tá? Vocês estão vendo aí do lado uma imagem de uma situação real. O cara pegou aquela lanterna laser, né, da imagem anterior, e agora ele deu uma inclinada. Perceba que a luz ela deveria ter seguido esse trajeto aqui, ó. Mas não, ela sofreu um desvio. A nossa normal ela está aqui, pessoal. Nossa reta normal, ó. Tá? Aqui seria normal. Tá? Então, numa incidência oblíqua, quando a luz passa do meio menos refringente para o meio mais refringente, do menor índice de refração para o maior índice de refração, ela vai se aproximar da normal. Tá? E, obviamente, o contrário também é verdadeiro, né? Numa incidência oblíqua,
Se a luz estiver passando do meio mais refringente para o meio menos refringente, olha o nosso R1 agora. Ele está no meio mais agora, no meio mais refringente. E a luz está indo para o meio menos refringente, tá? Ela vai se comportar de maneira contrária. Quando vai do menos para o mais, ela chega mais. Quando vai do mais para o menos, ela chega menos. Ou seja, ela vai se afastar da normal. Né? Você perceba que existem ângulos na jogada. Existe o ângulo que a luz chega, que nós chamamos de ângulo de incidência, ok? Incidência. E existe o ângulo que a luz refrata, sofrer refração, que geralmente a gente representa pelo R, de refração, ok? Então, existem ângulos aí na jogada. E dependendo de onde a luz está indo, né? Ou, aliás, de onde ela está vindo para onde ela está indo, ela pode ficar mais pertinho da normal ou ela pode ficar mais distante da normal. E aí eu queria que você lembrasse desse macetezinho que eu te ensinei, tá? Macetezinho, do menos para o mais, chega mais. Você vai desenhar o raiozinho de luz mais pertinho da normal. Do mais para o menos, chega menos. Você vai desenhar o seu raio de luz mais afastado da normal, tá? Bom, Mateus, existe uma relação matemática aí que eu preciso saber? Obviamente sim, né, pessoal? Existe um camarada, né, chamado de Snell Descartes, que mediu, fez experimentos a respeito desse comportamento que a luz tinha ao passar de um meio para o outro, né? E nesses experimentos, né, foi criada a lei de Snell-Descartes, que é a seguinte. Então, presta atenção. Se eu pegar o índice de refração do meio onde a luz está vindo, a luz, no meu desenho, está vindo do meio 1. O meio 1, ele tem um índice de refração que eu chamo de N1, tá? E se eu multiplicar pelo seno do ângulo que a luz está chegando, que é o ângulo que nós chamamos de ângulo de incidência, esse produto, ele é igual para o meio 2, ou seja, ele é constante. Significa que se eu pegar o índice de refração do meio 2 e multiplicar pelo seno do ângulo R, que é o ângulo de refração, esse produto ele é constante, tá? Então, o produto, a conta de vezes, né, do índice de refração do meio 1 pelo seno daquele ângulo tem que ser igual ao produto do índice de refração do meio 2 pelo seno daquele ângulo. Mateus, dá um exemplo para a gente? Vamos lá, vamos brincar aqui, ó. Vamos imaginar que o meio 1 é o ar e o índice de refração do ar, ele vale 1, tá? É o menor índice de refração possível. Vamos imaginar que o meio 2 é um outro meio diferente, tá? E o índice de refração dele, eu vou colocar raiz de 2. Raiz de 2 é maior que 1, né, pessoal? Raiz de 2 é aproximadamente 1,41, tá? Vamos imaginar que esse raio de luz ele está chegando com um ângulo de 45 graus. Aí a minha pergunta é, quanto que vale o ângulo de refração? Então, vamos lá, tá? O meio 1 é o meio ar, então vou pegar o N do ar e vou multiplicar pelo seno do ângulo de incidência, que é o ângulo de 45 graus. Isso tem que ser igual ao índice de refração do meio 2, eu não dei nome, tá? Vou chamar de meio 2 mesmo, e isso eu vou multiplicar pelo seno do ângulo de refração, que é o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir o ângulo R, tá? Bom, vamos substituir. O N do ar vale 1. Raiz de 45, pessoal. A raiz de 45. Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. O N2 ele vale raiz de 2. E o seno de R eu quero descobrir, tá? Perceba que eu tenho raiz de 2 de um lado, raiz de 2 do outro. Então, eu chego nisso daqui, ó. O seno de R é igual a meio. Aí, eu vou ter que lembrar lá na matemática. Pessoal, qual é o ângulo que tem o seno igual a meio? Ah, Mateus, é o ângulo de 30 graus. Perfeito. Pronto. Descobrimos o ângulo R.
o ângulo R é o ângulo de 30 graus, né? O que faz sentido, lembra? A luz, ela estava indo do menor índice de refração para o maior, do menos para o mais, e ela precisava chegar mais. Eu precisava achar um ângulo menor que 45 graus. Eu não poderia achar um ângulo maior que 45 graus, senão a parte de matemática não estaria condizente com a parte física. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, isso é o que eu queria que você, nessa primeira parte da aula, lembrasse da refração. Refração, mudança de velocidade da luz quando ela muda de um meio de outro, né, para o outro, que pode ou não vir acompanhada de um desvio, tá? Se tiver o desvio, né, eu tenho que analisar se a luz está indo do meio de menor índice de refração para o maior ou o contrário. Toda hora que ela vai do menor para o maior, do menos para o mais, ela vai se aproximar da normal, ela vai chegar mais. Toda hora que ela vai do maior para o menor, que ela vai do mais para o menos, ela chega menos, ou seja, ela se afasta mais, tá? E aí, pessoal, a grandeza importante, né, na jogada é esse tal índice de refração, que mostra o grau de resistência óptica. Um meio com muita resistência óptica, a luz vai caminhar lentamente ali dentro, né? Um meio de maior, que a luz consegue se propagar com maior velocidade, vai apresentar menos resistência, o índice de refração vai ser menor. Beleza? Tudo bem? Tentem resolver algumas questões, tá? Principalmente, tente as questões mais matemáticas, ok? E aí, nós... na nossa aula ao vivo, nós faremos a parte 2 desse vídeo. Beleza? Um grande abraço para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!